É isso aí, nação. Mais um vídeo pra vocês. Vejam as últimas informações do Flamengo, tá certo? Veja aí a análise dos comentaristas sobre o Flamengo. E tem novidade, viu? Felipe Luiz assume o 17 do Flamengo, das categorias de base. Tá certo? Então ele já começa aí o seu trabalho como treinador. Então é isso aí, nação. Tomara que vocês gostem do vídeo. Comente, deixe seu like, se inscreva no canal, hein? Bora, Mengão! Montagem de time. E por isso ele repetiu aquele time que terminou a temporada. Acho que foi a lógica, né? Ele vai muito por aí. Alguns jogadores me chamaram a atenção, fisicamente já estão num estágio até bom, né? Assim, o Pedro jogou quase que o jogo todo, ou o jogo todo. O Cebolinha também. Então, assim, jogadores com um rendimento bom. Ele tirou mais a galera ali do meio, né? O Pulgar não, Eric, né? O Eric, o Gerson, o Arrascaeta. Me chamou a atenção colocar o Gabigol no lugar do Arrascaeta, né? Ele poderia fazer mudanças diferentes ali para manter um meia, mas o Vitor Hugo sai um pouquinho mais para o jogo, né? Que entrou no lugar do Gerson. Mas aí, assim, você vê ele com um time... aquilo que eu falei, né? Nos programas atrás. Vai ter muito isso na temporada, principalmente no Campeonato Carioca. Ataque contra a defesa. Você vê, o Rossi não fez uma defesa. Então, jogos como esse, e principalmente no Campeonato Carioca, e alguns jogos da temporada, eu não estou falando para começar o jogo, né? Foi até um debate meu e do presidente Mauro Naves. A gente dialogando sobre essa coisa do Gabigol entrar e jogar, mesmo que seja com o Pedro também. Não acho que vai ser o normal, acho difícil começar nessa formação que eles jogaram, sem o meia, né? Mas é bom ele testar, é bom ele tentar, porque durante um jogo, você está precisando quebrar uma linha de marcação, você está precisando furar uma retranca, o gol não sai, ele testar agora. Coloca ali os dois, tá o Bruno Henrique também, tá o Cebolinha também, né? Isso ele fazer essa movimentação. Ele primeiro que dá moral para todo mundo, traz todo mundo para perto, todo mundo acreditando no trabalho, todo mundo está tendo oportunidade, mesmo não começando jogando. Então isso me chamou a atenção, foi bom, foi legal. E assim, um Flamengo sério, né? Concentrado no jogo, querendo fazer gol, querendo vencer a partida, dando importância ao campeonato. E o Tite falou isso na coletiva. Ele fala disso, ele fala de alguns outros pontos também. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, ele fala de Dela Cruz, e aí eu fico curiosa para entender como é que ele montaria esse time com 4 meias e 2 atacantes, né? Mas pegando esse recorte de ontem, Elton, fica difícil para o Gabriel se firmar novamente nesse time? Porque se não vai ser ao lado do Pedro, como já foi em outra época, vai ser aonde, né? O Dorival até tentou, conseguiu, rememorou aí o Gabriel dos Santos, jogando de ponta direita, né, jogando muitas vezes ali aberto pelo lado do campo, mas o Tite enxerga de outra forma, tanto que na Copa do Catar ele levou o Pedro e não o Gabriel, porque sabia que era o jogador que para o sistema dele funcionaria melhor. Eu acho que o Gabriel, inclusive, está atrás do Bruno Henrique, porque se o Cebolinha permanece no time, o Bruno Henrique, para entrar nessa equipe, seria no lugar do Cebolinha, o Bruno Henrique seria o segundo atacante e não o Gabriel. Então, eu acho que até atrás do Bruno Henrique hoje o Gabriel está. Eu não vejo o Flamengo ainda formado. O presidente falou do Varela, o Pascoal também, do construtor, né? O De La Cruz é o construtor lá na frente. O De La Cruz vai assumir a posição do Luiz Araújo, na minha opinião. Sim. E é o jogador que vai sair da ponta para o meio e abrir o corredor. Por isso que eu não acho que será o construtor. Pode não ser o Varela, inclusive. Pode ser o Wesley, que é um jogador que ataca mais corredor. Pode ser uma contratação. Estão indo para Portugal, de repente voltam com a surpresa. Voltam, ao invés de voltar com o lateral esquerdo, voltam com o direito. Mateuzinho tá para sair também. Mas tem que ter um esquerdo também, hein? Que só não, tem um. Pode voltar com os dois. Agora, pode ter surpresa também. O Mateuzinho tá saindo, pode ser uma opção. Ali também, o Tite não é adepto muito, apesar de ter na Copa do Mundo ele ter feito isso com o Militão, né? Sim. Colocar um zagueiro ali como um lateral direito. Não acho que nesse Flamengo ele precise fazer isso. Mas ele pode botar o Léo de lateral esquerdo.
Mas aí no sistema de 3 zagueiros. Mas já fez isso e foi... Aí vai jogar com ala, né? Aí o Cebolinha 3 zagueiros e um ala. Aí a torcida não tem boa memória. Agora, Elton, aí Varela lá. Olha o goleiro. O goleiro ajudou. Não conta nada pra ninguém, que isso pode virar depois. Sabe como é que é? Isso Leandro, né? Nesse meu acerto, eu devo um pouco ao Leandro. O Leandro não é só nesse gol aí, ajudou. não. Deu uma mão legal. O primeiro gol, ele deu uma mão legal. Segundo, esse é o quarto gol, né? O gol do Varela. Sim. Ele também dá uma mão legal. Então, mas é o Flamengo, gente. É o Flamengo. A gente tá falando aqui de caras tão estrelados que a gente tá falando aqui no banco de reservas do Flamengo tem o Gabigol e o Bruno Henrique. E o Davi Luiz. Não, só falando desses dois, porque esses dois são os que se entendem melhor no time do Flamengo. Se você pegar assim, o Gabigol tem o melhor entrosamento com quem? Bruno Henrique. Por quê? Porque jogaram juntos, foram campeões juntos, inclusive da Libertadores da América. O Gabigol foi o protagonista, mas o Bruno Henrique, para mim, foi o melhor jogador da Libertadores. Foi. Entendeu como é que é? Então, esses dois caras, eles se entendem no olhar. E eles estão no banco de... Dá uma olhada na grandeza do Flamengo. Dá uma olhada na expressão do Flamengo. Dá uma olhada no pesadelo que é para os treinadores adversários quando jogarem contra o Flamengo. Eu acho que é uma reformulação que a gente cobra muito no futebol brasileiro de maneira geral, né? Que os times passem por reformulações mais lentas e processuais e sem necessariamente tirar esses jogadores do elenco. O Flamengo está fazendo isso. O Flamengo está entendendo que esses caras campeões de 2019, bicampeões da América, já estão com a fase, com o ciclo fechando ali. E eu acho que quando o Tite fala na coletiva, isso fica bastante claro, assim, porque ele não mede palavra. O Gabigol está completando 5 anos de Flamengo, não é isso? O completou vai completar 5 anos. Ele chegou em 18? É porque 6 anos. Hã? 6 anos. Ele chegou em 18 ou 19? Renovar por mais um. Não, ele chegou em 19. 19, 20, 21, 6 22, temporadas. 23. Já Tá indo completou 5, essa é a 5 sexta. anos. 5 anos no Flamengo. Ele, hoje, o Gabigol tem o comando das ações para renovar ou não com o Flamengo. Ele sabe que 19 dos outros têm interesse. Então, hoje, você viu na última entrevista do Braz, ele falou meio que... Não, eu vou acertar esse negócio aí com o Gabigol, entendeu? Sim. Porque ficou meio... Só que hoje ele não tem a moral, ele não tem a moral hoje como um reserva do Flamengo que ele tinha antes. Quando ele tinha 19, quando faz gol. Hoje ele é reserva. Antes de renovar ou não, ele está preocupado com jogar ou não. Vou ouvir o Tite para te ouvir, Mauro. Mas vai jogar de forma diferente. O Tite Exato. deixou muito claro. É isso, por isso que eu quero ouvir o Tite, porque aí ele fala sobre isso e falando em entrosamento, ele já está de olho em outro entrosamento. Então vamos ouvir. Diferente do... Como nós fizemos hoje, ele atrás do Pedro e fazendo uma pressão lado a lado para que corte a linha de passe do adversário, sim. Não dá para usar Gabriel do lado ou Pedro do lado, aí fica inviável. E um modelo de tripé do meio campo para rodar, para ter um Arrascaeta com 2 da frente, nós não temos jogadores com essas características. E a equipe se mudou com os 2 externos ou mais um meio campista jogando pelo lado. Ele é um jogador com uma qualidade versátil para ter sido utilizado em 2, 3 funções, tem treinado em 2 funções diferentes, o segundo meio-campista, um externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça, de muita qualidade técnica, ele tem um link com o Arrascaeta, eles já pensam isso, já tem uma sintonia, então tu tem possibilidade de jogar com 4 jogadores de articulação ou de jogar com 2 pontas de velocidade, então a equipe ela ganha com isso. Tem algumas coisas para tirar daí, né? Primeiro, eu fico curiosa para ver a ofensividade desse Flamengo e outra, não vai abrir mão de 2 pontas de velocidade. Não sei se... Não vai abrir, sim. Ele falou que pode ser um que flutua. O meio então, flutue. O Dela Cruz mas ele fala em entrar... 4 articuladores. Não. Aí tá colocando Dela Cruz no meio e 2 pontas de velocidade. No meio, o Dela Cruz é ali que ele falou, vai jogar do lado. Tá claro que o Luiz Araújo vai sair do time que o Dela Cruz vai jogar, né, gente? O Dela Cruz não veio para ficar escolhendo... Se entra ou não é. Ele vai jogar. Só tem um lugar para ele entrar, porque o Cebolinha está muito bem desse lado. O Pedro não vai sair. É o Luiz Araújo que não vai sair. Aí ele fala, tem o Arrascaeta, tem o Gerson, que chega, e tem esse cara que vai flutuar. Ele não precisa necessariamente... Ele vai jogar como jogava o Everton Ribeiro, um pouco mais aberto, mas que fecha e tal.
É isso que vai acontecer. E aí não tá tendo lugar pro Gabigol, Elton. E ele pode atacar com um lateral por um lado e um ponta por outro. As ultrapassagens podem ser... Por isso que eu acho que a lateral direita está em aberto. E acho também, você falou da reformulação, eu não tenho tanta certeza se a diretoria do Flamengo estava convicta dessa reformulação. Porque o Felipe Luiz aposentou por conta própria. O Everton Ribeiro, existia uma proposta na mesa de renovação por mais um ano. Ou seja, ele ficaria em 2024 se o Everton Ribeiro quisesse ficar por mais um ano. Então, são os caras que já estavam aí há um bom tempo que, se o Felipe Luiz não aposentasse, talvez permanecesse por mais uma temporada. Já era conversado, a diretoria do Flamengo já sabia do prazo dele. Então, assim, por mais que seja uma decisão do jogador, que, aliás, o Felipe Luiz assumiu o comando do Sub-17 do Flamengo, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso também, vai continuar no clube, mas, assim, já existia um projeto ali para ele. O Flamengo já sabia que isso ia acontecer. Ela não é uma reformulação abrupta, mas ela é uma reformulação. Mas não porque a diretoria quis fazer isso. Porque foi uma opção do Felipe Luiz aposentar. Ok, a diretoria aceitou, né? Ok, você está encerrando sua carreira, entendemos que fechou o seu ciclo no futebol, mas não foi assim a diretoria dizer, seu contrato é até dezembro, não queremos renovar com você. Isso não aconteceu. Não aconteceu com Everton Ribeiro. O Gabriel, essa história mal contada, Corinthians e Flamengo. O Flamengo o tempo inteiro quis ter o Gabriel, mesmo ele sendo reserva. Sim. Então, eu não entendo que a diretoria do Flamengo queira fazer essa reformulação, eu acho que entendendo que há uma mudança de ciclo. Acho que aquele ano que o Rogério é campeão brasileiro, perdendo aqui, se o Inter ganha aquele campeonato, aí talvez a diretoria... A quebra seria ali. A quebra seria ali. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians terminou bem em 2022, era para ter acontecido ano passado, vai acontecer agora porque foi muito mal. É uma história muito parecida. A diferença é que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival, e isso, obviamente, deu mais fôlego para esse time sobreviver mais um ano. Eu entendo tudo que você está falando. Quero colocar o Zinho também nesse debate pelo seguinte, eu acho que tem várias formas de você reformular, né? E quando você pega um time multicampeão, Zinho, como é esse Flamengo recentemente, você também não pode simplesmente abrir mão de todos os ídolos recentes. O Gabriel já está perdendo espaço, para mim isso é parte de uma reformulação. O Bruno Henrique tem um contrato vigente e longo agora, mas também não é mais uma peça indispensável e única opção como já foi. Eu digo reformulação mais nesse sentido, sabe? De entender que precisam chegar novas peças para que essas antigas possam não ocupar esse posto a médio e longo prazo. Se a gente pensar que do time que encantou o Brasil com Jorge Jesus, em 2019, só tem 2 jogadores titulares hoje. Gerson e Arrascaeta. O Arrascaeta e o Gerson. Então, se a diretoria não planejou isso, se tem jogador que aposentou, tem jogador que teve proposta boa e saiu, mas é uma mudança. Se você pegar o Palmeiras, que ao longo desse tempo disputa a maioria dos títulos com o Flamengo, Palmeiras e Flamengo, o Atlético Mineiro chegou ali, aí agora o São Paulo ganhou um aqui, o Atlético Paranaense ganhou outro ali, o Fluminense ganhou a Libertadores, mas assim, nesses anos todos, 2018 foi campeão brasileiro, foi o Palmeiras, né? Isso. Então assim, nesse tempo todo, você pegar aqui o Palmeiras, ele mantém uma espinha dorsal. Gustavo Gomes, Everton, Rafael Veiga, Zé Rafael, Rony tá ali, Dudu saiu e voltou, mas foi uma temporada. Então, assim, o Flamengo mudou muito, mudou bastante. Não foi só por movimentação da diretoria, o Elton falou muito bem, alguns jogadores como Diego Ribas, né, o próprio Felipe Luiz encerraram a carreira, mas assim, não sei se esses jogadores que encerraram a carreira, o Flamengo estava já conversando para uma renovação, não tenho essa informação. Há mudanças também aí, muitas vezes por erro da diretoria, principalmente a saída do Dorival, na minha opinião, que foi ao longo de todo o ano eu falei, é um erro ter tirado o Dorival. Mas assim, teve muitas mudanças de treinador que cada um tem um estilo de trabalhar, tem um estilo de montar. Você vê, o Tite é totalmente diferente do Dorival. O Tite acha que o Gabigol, né, não faz a função pelo lado, para fazer tem que fazer por dentro, atrás do Pedro. O Dorival jogou com os 2 na frente, fazendo um meio campo no losango. E deu certo. Mas o Tite já falou que não vê isso acontecendo de novo, né? Essa que é a questão do espaço. É característica, é isso que eu estou falando.
a reformulação passa também pela mudança de tanto treinador e treinadores com visões diferentes. Então obrigou-se o Flamengo a fazer mudanças e buscar no mercado novas peças para encaixar no modelo que o treinador quer. Por que o Tite está querendo o Luiz Henrique, de repente, né? Mais um jogador de lado? Por que pede um outro zagueiro? Por que está pedindo um outro lateral para um modelo de jogo diferente? Porque ele não quer mais o lateral que é... Lateral, como é que o... Carrilheiro. Pô, não. Submarino. Como é que é o lateral que só vai no fundo? Lateral submarino. Lateral submarino, só vai no fundo. Ele não gosta, não é a prioridade para ele. Ele prefere jogar com 2 pontas de velocidade e o Mauro Naves matou muito bem. Não vai ser só 2 pontas, porque o meia pelo lado direito vai ser um cara que joga aberto, mas vem por dentro, constrói o jogo, que é o De La Cruz. Enfim, o que o Tite não pode reclamar é o seguinte, ele tem jogador de sobra para fazer 1, 2, 3 esquemas de jogo. O Gabriel, para vocês, é oficialmente reserva a partir de agora? Eu tenho a tendência a não gostar dessa ideia do Tite. De dizer que o Gabigol só joga de 8,5. Você afasta ele do gol. Hã? Você afasta ele do gol, claro. Afasta ele da área. Isso é o seguinte, ó. O Gabigol, ele já... teve durante esse período de férias, ele deu algumas entrevistas, disse que ele gosta de jogar na dele, que é o centroavante que flutua entre os zagueiros e os volantes, certo? E está sempre de frente para o gol quando tem oportunidade de bater. Ele bate muito bem na bola, ele é canhoto, é um ótimo jogador. Ponto. Ele de 8,5... O que é o 8,5? O 8,5 é o centroavante posicionado na área e o cara que vai chegar no centroavante. É o antigo ponta de lança. Né? É o jogador que não é centroavante e não é meia. Ele é o ponta de lança. Ele vai chegar aqui para encostar no centroavante. O Gabigol não vai conseguir fazer isso. Ontem ele não conseguiu. Ontem ele teve 3 oportunidades. Essa aí, por exemplo, que está passando aqui. O Mauro contabilizou 3 oportunidades e uma ele bateu para fora, um goleiro tirou e a outra a conclusão saiu errada. Tem uma reclamação, inclusive, de um pênalti que poderia ter sido marcado, que foi em cima dele, numa tabela com o Pedro. Foi. Há uma reclamação que não ficou muito maior, porque também já estava... o placar, Aí tem essa cabeçada do Bruno Henrique. Eu já disse aqui, e se for para jogar o Bruno Henrique é um cara que compõe o ataque muito bem. Que ele joga aberto pela ponta, ele joga de centroavante, se precisar joga do lado direito. O Bruno Henrique é o cara. O Bruno Henrique, para mim, é o coringa disso tudo. O Cebolinha não joga de centroavante. Mas ele do lado direito. Do lado direito, ele torce o nariz quando ele joga do lado direito. É por isso que o Gabigol está atrás do Bruno Henrique nessa história. Aí você tem toda a razão. Essa questão, algumas coisas são curiosas, né? Quem era o técnico do Flamengo em 2022? Não, 2022. No final de 2022. O Dorival. Dorival, que hoje é técnico da Seleção Brasileira. 2022, quem era o técnico da Seleção Brasileira quando o Dorival era... E o Dorival ganhou tudo com 2 atacantes. Mas ele não tinha o Bruno Henrique, hein, gente? E o Cebolinha chegou oscilando muito. Mas aí... É diferente. O Cebolinha agora tá voando. Mas, Mauro, aí é que tá a história. Então é diferente. Ele meteu 2 atacantes, mas o Bruno Henrique tava machucado. Mas aí é que tá a história. Em 2019, também eram 2 atacantes. Era Gabigol e Bruno Henrique. Bruno Henrique não era essencialmente um ponta no time de Jorge Jesus. Não, ele caía pra dentro também. Então era também um 4-4-2. A diferença era que era o Bruno Henrique e Gabigol. Passou a ser Pedro e Gabigol. Um 4-1-3-2. Exatamente. Essa última frase aí é verdade, Mauro. Estadual para uma sequência de trabalho, o Campeonato Carioca é charmoso, é glamuroso, tem Fla-Flu, agora mais forte que o Campeonato Paulista? O campeonato não, é óbvio que não é o campeonato mais difícil. Ele pode ser difícil ser campeão, porque você ser campeão, você vai ter que bater um grandão lá na final. Mas, falando nele, do Tite, claro, ele quer começar ganhando um campeonato para dar confiança e tal, e aí ele quer ganhar essa final. Agora, o Flamengo chegar até esse ponto, eu não acho que seja mais difícil do que um grande aqui chegar. A gente viu ano passado como é que foi a final. Foi cair no São Paulo pelo caminho, foi cair no Corinthians, sobrou o Palmeiras com um time menor que não estava esperado. Lá, eu não imagino, a gente discutiu isso ontem, as dificuldades. O ano passado, o Botafogo não conseguiu chegar, né? Sim. Então, dos últimos 5 anos... só uma vez os 4 grandes chegaram lá.
mas esse ano eu acho que eles têm tudo para chegar. Aí, claro, eu tô lá naquela semifinal, só os 4, é difícil falar quem vai ganhar. Pô, deu o Fla-Flu, deu o Vasco, Flamengo, eu acho que é isso. Pode Agora, ter sido daí, né? Que quando tem um entroncamento ali da semi... Porque o Campeonato Paulista, só para... Porque o cara do Sul pode falar lá, o Renato falar, pô, se eu pegar o Juventude, como estava o ano passado da Série B, vai ser difícil ganhar aqui o Gauchão. Ou se o América estiver bem esse ano, o Atlético Cruzeiro. Mas aqui não, gente. Aqui são 4 clubes da Série A, Titi, e 7 da Série B. Isso porque o Santos está na B, senão seriam 5 da A, que tem o Bragantino, teria o Santos com todo o gigantismo. Lá você tem os 4 da Série A, os 4 grandes. E tem clube sem série. Tem clube até sem série. Então aqui você tem pelo menos 11 que podem te dar muito trabalho. Tem uma Aí, ó, eu ia falar que tem no nosso Instagram, tem aí também que a nossa produção é ligeira, rapaz. Nossa produção fez de todo mundo, ó. Aí, Tetra, Corinthians, Palmeiras, Bragantino e São Paulo no Paulista. E aí a gente tem ali Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Agora todos eles na Série A. Mas durante muitos anos recentes, tinha um ali, né? Ou Botafogo ou Vasco na Série B. E aí tem o que o Mauro diz. Santos, Botafogo de Ribeirão, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta na Série B. Tem o São Bernardo na Série C, na Série D, Água Santa, Inter de Limeira e Santo André? Isso. E Santo André. Água e aí Santa tem que o chegou na Volta final Redonda, ano passado, hein? Tá na Série D ali, mas foi finalista. Exatamente. Você vê o nível de dificuldade. Aí a gente olha pro outro lado, tem Portuguesa, Nova Iguaçu, Audax na Série D, tem Volta Redonda na Série C. Eu não sei se alguém vai concordar com o Tite. Alguém vai concordar com o Tite aqui? Eu. O Carioca tá mais difícil que o Paulista? O Carioca é mais difícil que o Paulista. Então eu quero te ouvir. O Carioca é mais difícil que o Paulista porque você tem que sair do Rio de Janeiro para jogar em Manaus, jogar em Belém, jogar em Brasília, jogar no Espírito Santo, jogar na Paraíba. É um campeonato brasileiro. Repete só, antes do último você falou jogar onde? No Espírito Santo. Espírito Santo, em Minas Gerais. Cariacica. Logo ali. Eles ficam me dizendo que não é viagem, que não faz diferença. É viagem, sim. Não, Cariacica obrigada, não era dá só tempo isso que eu do precisava. do cidadão sentar Era só isso que eu precisava. Elton Serra, pode voltar amanhã. Isso é viagem. A gente sentou, chegou. De Cariacica não tem. Exclua Cariacica, inclua Manaus, Belém, Brasília, interior de Minas. Daqui a pouco a gente vai ter em Orlando também, Miami. O Tite está tão preocupado em não chegar na semifinal que, inclusive, foi para os Estados Unidos. Deixou aí o time... Três rodadas, botou o sub-20. Mas tá muito preocupado. Vai mas voltar para jogar a quinta. Mas pode ter sido isso que, educadamente, ele não quis verbalizar, mas que ele pode ter levado em conta. Porque eu não consigo achar as viagens, o fato de ter um jogo em Manaus, um jogo em Natal, um jogo em João Pessoa. Porque, assim, olhando... Não, isso é olhando tá de o campeonato, brincadeira. ele pensou em quê? Tu tá de brincadeira com você tá entrando nessa pilha. Ele não tá, não. Ele tá falando sério. O duro do Campeonato Paulista, por si só, já tem a sua grandeza. Do enfrentamento dos grandes, como tem no Rio de Janeiro. Aí eu acho que aí tem uma paridade, né? Mas se você olhar para o interior de São Paulo, o Zinho jogou no interior de São Paulo. Ele pode falar melhor que eu. Vai jogar contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. Vai no Brinco de Ouro jogar contra o Guarani. Vai lá em Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo. Vai lá em Mirassol é logo ali, viu, gente? Mirassol, para você ir para Mirassol, você vai. Se você vai na estrada, então você vai. Mirassol é o quê? Perto de São José do Rio Preto? Quando você pensa que chegou... É quase Rio-São Paulo. É mais longe. Mesmo? É mais da uma distância. Quando você pensa que você chegou, você não chegou. Você vai jogar lá em Itu. Então, esses times, em Novo Horizonte, o Zinho jogou em todos esses lugares. Então, o Campeonato Carioca tem um charme, eu gosto do Campeonato Regional. Eu adoro o Campeonato Regional. Quando eu ouço muitas vezes assim, não, porque isso só atrasa o futebol brasileiro. Não, outras coisas atrasam o futebol brasileiro. Não só o Campeonato Regional, que eu acho que tem que dar uma enxugada, isso eu concordo. Mas, poxa vida, jogar no interior de São Paulo, o campo da Ferroviária é lindo. Vai no campo da Ponte Preta. Zinho, conta aí, vê se é mole jogar lá. Eu estava esperando porque, assim, eu sou um privilegiado, porque eu joguei nos 4 maiores campeonatos do país. Eu joguei o Mineiro, o Gaúcho, o Carioca e o Paulista. É por isso que você é do camarote. Não é qualquer um que senta em camarote aqui. Você viu o parêntese? E fui campeão. Não, eu joguei, perdi, ganhei, fui campeão, perdi. Então, assim,
Eu respeito muito o Tite. O Tite é meu amigo, né? Um cara que eu admiro demais, mas não concordo. O Campeonato Paulista é o mais forte, até pelo poder financeiro das equipes. Assim, o Rio tem os 4 grandes, São Paulo também tem os 4 grandes. Mas quando você vai para os times de menores investimentos, cara, a diferença é enorme. O que é arrecadado, a estrutura dos clubes do interior de São Paulo, né? Se você for no CT de treinamento, clubes que têm o ano todo de competição, você viu ali, times na Série B, times na Série C. No Rio de Janeiro são menos clubes, você vê que só tem um Volta Redonda na Série C e tem 3 clubes na Série D. São 12, né? E alguns disputam a Copa do Brasil, que é difícil passar as fases todas, né? Eu digo até por experiência própria, porque o Nova Iguaçu, todo mundo sabe da minha ligação com ele. O ano passado até foi um pouquinho mais longe, caiu pro América Mineiro. Passou pelo Vitória que foi para a Série A. O Vitória ficou no meio do caminho para o Nova Iguaçu. Mas é aquela coisa, a primeira rodada, você vai jogar no campo do adversário, aí o empate aqui. Então, tem várias situações. Mas, assim, eu só não concordo, às vezes, com esse modelo do Campeonato Paulista. Porque tem clubes de um grupo que soma mais pontos do que o segundo colocado do outro grupo lá que classificou e ele está fora. Você tem que torcer porque você não enfrenta todo mundo no Paulista, não é isso? Isso. Para mostrar só um anúncio que foi feito. A gente citou aqui o Felipe Luiz, Pascoal. Tá aí o motivo dele não ter aceitado também, né? Entre outras coisas, o cargo que ofereceram para ele na CBF de coordenador de seleções de base. Seria um cargo um pouco mais político, um cargo um pouco menos no campo. E o Felipe Luiz agora assume como técnico do Sub-17 do Flamengo para começar uma nova carreira, assim. E eu fiquei pensando muito sobre a conexão, né? Vê-lo chorando na despedida me traz a história que ele tem nesse Flamengo. Ele é rubro-negro desde criança e o Felipe pode chegar a um lugar tão alto no Flamengo, porque se der certo o projeto dele, ele pode assumir um time profissional, ele pode ganhar mais títulos e vai ser um pouco fora da curva do que a gente vê no futebol hoje em dia, né? Aí eu vou falar pra você, quando eu vejo o Felipe Luiz aí, ele se despedindo, eu lembro do menino de 16 anos que a gente botou para jogar lá no Figueirense. E o Dorival Júnior era nova perspectiva, assumindo uma nova carreira. Como eu conheço um pouquinho o Felipe Luiz, tudo que ele fizer vai dar certo. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Porque ele é estudioso, ele é aplicado, ele sabe o que ele faz, ele é inteligente. Tem uma coisa que ele tem uma inteligência, uma capacidade de ler as coisas rapidamente, essa visão que ele tem, ele enxergou, ele já capta tudo. Eu não tenho dúvida de que ele será brilhante também nessa carreira como treinador. Porque o tempo vai dizer, né? Ele assume o Sub-17, é um passinho depois do outro e tal, e é o que ele gosta. Ele gosta de falar com os outros, de passar instrução, mas isso é nato dele, isso não é nato, é dele. Isso é desde lá da base, no Figueirense, que ele era assim, ele gostava de conversar com os outros garotos, de passar ilustração, de se posicionar. Às vezes ele jogava de meia esquerda, às vezes ele jogava de ponta, às vezes ele jogava de lateral. Então, esse é o mesmo menino que eu via jogando lá no Figueirense. É esse que eu estou vendo agora começar a carreira como treinador do Sub-17 na equipe do Flamengo. E eu não tenho dúvida, né, porque ele é torcedor do Flamengo. Sim. Porque há uma forte influência no futebol carioca, nos torcedores catarinenses. Né? Tem muita... O Brasil todo, né? Não à toa vai jogar em Manaus e João Pessoa. É isso aí, nação. Foi mais um vídeo para vocês, certo? Vocês viram aí todas as últimas informações do Flamengo. O Flamengo ganhando 4-0 do Audax na estreia pelo Carioca, certo? Felipe Luiz, ele também já começou aí os trabalhos como treinador, certo? Do Sub-17 do Flamengo. E o time do Flamengo já está nos Estados Unidos, já para fazer 2 amistosos, que vai ser a pré-temporada, o final da pré-temporada do Flamengo, tá certo? Isso aí, nação. Comentem, deixem seu like, se inscrevam no canal. Bora, Mengão!